Então, vamos lá. Seguinte. Alguém se habilita aí, quer que eu tome o trabalho dele de exemplo? Para a gente ir fazendo aqui, olhar e corrigindo e sugerindo coisas e tal. E a partir desse trabalho, depois vocês vão fazer outras implementações. Nenhum candidato, dou-lhe uma. Nenhum candidato, dou-lhe duas. Nenhum candidato, dou-lhe três. Então, vamos por sorteio. Vamos lá, a gente vai falar hoje de normatização, a parte estrutural do trabalho. Então, é bom que eu pegue um trabalho de vocês, qualquer trabalho, para a gente mostrando a aplicação aqui da norma, o que pode ser aplicado, né, o que pode ser melhorado. Então, se alguém quiser aí, eu pego o trabalho. Se não quiser, eu vou sortear aqui. O Icaro já se habilitou aqui, então eu vou pegar o seu. Marlena dizendo aqui que está com o meu técnico PC. Ok. Espero que não esteja sendo atacado aí, não sofrendo nenhum tipo de ataque. A gente estava trabalhando mais cedo numa máquina virtual lá no laboratório do IME e sofreu um ataque lá. Derrubou todas as conexões. Toda a rede Rio, na verdade, que é a rede lá que faz interconexão com as faculdades, né, do Rio, sofreu o ataque. Então, por questões preventivas, desabilitou todas as redes. Agora já voltou, já está tudo no ar aí de novo. Estava lá, ele estava feio. Estão pegando mesmo, geral. É bom, né? Aí que ligou o Windows e está lá, né? Não desliga o seu computador. Instalando atualização, uma de 365. Vamos lá, pessoal. Eu estou aberto, estou com a parte aqui aberta também dos trabalhos. E aí, já que o Icaro pediu, acho que o trabalho dele está bem por aqui. Os 3 trabalhos do Google Drive que está aqui, o trabalho do Icaro está aqui. Ok? Então, vamos lá. Vamos pegar o trabalho dele como exemplo para a gente fazer aqui toda a parte da estruturação, ok? Como eu falei, isso não está sendo avaliado. Então, tem uma coisa aqui que está errada, ainda não está sendo avaliado, né? Então, vai ser tempo de corrigir. Aí, na entrega dessa segunda etapa, vocês vão colocar ali as correções. E eu não vou corrigir aqui o trabalho dele, eu vou dar um exemplo, depois, com base nesse exemplo, ele vai pegar e vai fazer as correções que tiverem ali, né? E espero que vocês façam a mesma coisa com o de vocês, beleza? Então, assim, essa parte é uma parte que acaba tirando vocês um pouquinho ali da parte de conteúdo. Por isso que eu deixei isso mais para o final. A parte de estruturação, né? Às vezes tira ali do ponto essencial, que é a pesquisa que você tem que fazer do seu problema e tal, e tem que ficar lá preocupado em ajeitar margem, espaço ali, né? Então, vamos deixar isso mais para o final, que vocês já absorveram bastante aí sobre o conteúdo, e só tem que fazer agora a parte mesmo de formatação aí da estrutura como um todo. Beleza? Então, a gente vai lá. Vamos lá, sem mais delongas, vamos pegar aqui o manual, então. Todas as normas que estão, né, amparadas aqui, então vocês vão ver como que vão ser, né, avaliados aí a parte de estruturação do trabalho de vocês. Tem todas essas NBRs aqui que vocês podem dar um Google aí para avaliar. Inclusive a NBR que vocês, que o manual pede para vocês formatarem tabelas, ela é uma NBR bem antiga aqui, que na verdade é pautada na tabulação do IBGE, não é nem uma NBR, né? De 1993. A gente tem outras normas mais antigas aqui, como a 6023, que é de 2002. Então, mesmo que hoje, né, a ABNT tenha coisas mais modernas, né, o manual pede para a gente seguir aquilo ali. Tudo bem que se você fez uma coisa que, conforme a norma atual, ela está correta, ele vai usar o bom senso também de, né, averiguar ali e deixar. Mas todas as adequações, elas estão sujeitas a essas normas aqui, beleza? Então, vamos... Tem alguém entrando? Aqui. Então, vamos lá. Projeto de pesquisa, tem toda a parte aqui do que precisa. Então, vamos lá. O que precisa aqui? Ó, folha de rosto, sumário, ok? A apresentação, dia de estudo, hipótese, tudo isso que vocês já fizeram, né? Então, são elementos que compõem aí o trabalho de vocês. Eu disse que a gente não ia pegar aqui índice hipotético, justamente pela possibilidade aí de vocês estarem certamente trabalhando no próximo semestre com artigo, e não mais com monografia. Então, não há necessidade do índice hipotético aqui.
Da parte externa, a gente vai ter, né, a obrigação de fazer a encadernação. No entanto, isso aqui tem sido bem flexibilizado em termos de projeto. Em termos de projetos, tem sido bem flexibilizado. Alguns professores têm aceitado o trabalho grampeado, né? Mas é uma exigência. Se vocês for olhar pela norma, a exigência que o trabalho de vocês sejam, né, encadernado. Claro que, devido à situação atual, vocês vão enviar isso de forma digital, eu acredito, né? Até o protocolo vai ser de forma digital. Mas em situações normais, vocês fariam aí, né, a encadernação, conforme, né, é sujeito aí. Beleza? Bom, os elementos pré-textuais aqui, vocês têm, né, a parte de elementos textuais e pré-textuais, isso todo trabalho científico tem, né, todo trabalho científico vai ter isso aqui. E aqui está falando, né, como que o corpo do texto, né, ele é formatado, com base aqui na NBR 14, né, 724, que é de 2011, então, assim, é antiga, mas não é tão antiga quanto a NBR que tem lá de 2002, por exemplo, né, mas diz que essa NBR, né, ela diz que o trabalho científico tem que ter uma capa, uma folha de rosto e um sumário. Então, o projeto de vocês vai ter isso. Ah, mas a gente não mostrou como fazer uma capa. Nem vou mostrar, porque tem um manual aqui para vocês olharem o modelo, inclusive, e seguir as normas, ok? Então, vocês vão olhar aqui no modelo, no manual, que vão seguir essas normas. Então, aqui tem espaçamento, tudo, né? O tamanho da letra, tudo aqui. Vocês vão fazer exatamente isso aqui. Tem aqui a descrição do que tem que ter na capa. Ó, o nome da instituição no alto da página centralizado, né? O nome da unidade acadêmica, DOC, onde o aluno estuda, o que pode variar de uma cidade para outra. Então, vocês estão vendo aqui, né, que já tem descrito o que tem que ter. O nome do autor, no alto da página, abaixo do nome da instituição. Título e subtítulo, se houver o subtítulo no caso, né? Título, vai ter. No centro da página e centralizado. Local da instituição, onde deve ser apresentado, no caso é onde você vai apresentar o seu trabalho, aqui é Caratinga, né? E coloque-se a unidade da federação apenas, então Caratinga MG, né? E abaixo aqui da página, vocês vão colocar isso, ou seja, lá no finalzinho da página, vocês vão colocar aqui. E o ano, debaixo disso aqui, então tá lá, Caratinga MG, e por baixo vai estar lá, 2020, ok? Ah, ficou difícil de entender isso aqui. Logo na frente aqui tem um exemplo, não se preocupe, a gente vai chegar lá daqui a pouco. Aqui tem a questão do espaçamento. Então, tem margem, tipo de letra aqui, o tamanho é 12, né? Então, tem aqui, tanto para a capa quanto para a página de rosto. Margem e tipo, tem aqui, ó, a fonte padrão, você pode utilizar o Arial, tá? Então, mas a ABNT, ela diz que pode ser utilizado o Times New Roman também. Ok, só que aqui está bem claro, adota como fonte padrão a tipologia Arial. Então, você vai escrever em Arial, para não caçar nenhuma confusão, você vai escrever Arial, ok? Então, em todo o seu trabalho acadêmico. Mas o cara pode tirar a nota minha por isso? Pode. Tem um tópico, se você ler lá naquelas formas que você é avaliado, você vai ver lá que tem, né, se o seu trabalho está em consonância com o que é proposto pelo manual da instituição, ou com o que está proposto pelas normas acadêmicas da ABNT. E se isso é uma regra exigida pela instituição e você não cumpriu, algum avaliador pode tirar sua nota se quiser. Então, é bom vocês ficarem atentos a esses detalhezinhos, né? Aqui as margens, né, elas têm que estar definidas de forma 3 centímetros margem esquerda, né, e superior, e 2 centímetros margem, né, direita e inferior. Então, isso aqui vocês vão fazer. Vocês vão pegar lá o trabalho de vocês, vão pegar aqui o trabalho do IFE, que está como referência, né, essa margem aqui tem que ter 3 centímetros, opa, não vou mexer aqui, vou dar um Ctrl Z aqui, e essa margem superior aqui tem que ter 3 centímetros também. Ok, essa aqui tem que ter 2 centímetros, e essa aqui tem que ter 2 centímetros, ok? Então, vocês vão adequar isso aí. Ok, aqui está um exemplo aqui que ele já colocou, ó, o nome da instituição, o nome do aluno, o título centralizado aqui, embaixo, ó, o nome da cidade com a UF, né, e o ano. Tá do jeito que tá, não sei, nós vamos ver lá daqui a pouco com o modelo para ver se está, né, igual. Aparentemente aqui está ok, do jeito que foi pedido, né. Tem que ver a questão de letra, de tamanho, né, fonte, esses detalhes mais chatinhos aí, ok? Mas aparentemente está tudo ok. Vamos ver aqui, né, em sequência, então, 2 centímetros
direita inferior, 3 centímetros esquerda e superior. E aqui tem um detalhe, ó. Todos os elementos da capa devem ser escritos em caixa alta, letra maiúscula, e em negrito. Então, todos os elementos da capa, né, em caixa alta, letras maiúsculas e em negrito. Vamos ver aqui a capa do projeto de pesquisa, então, que é o que a gente acabou de exemplificar aqui. No projeto de pesquisa, a capa do projeto de pesquisa adota os mesmos elementos da capa geral. Então, aquelas regras que a gente acabou de ler ali, ó, valem para o projeto de pesquisa e valem para o TCC. Então, o nome do autor é obrigatório, né? E tanto na capa quanto na folha de rosto. E, no nosso caso aqui, a gente não utiliza ainda o trabalho coletivo, não sei com a adoção aí do artigo, provavelmente com a adoção do artigo, segundo as normas próprias do artigo lá, pode ter mais de um autor, então vai começar a ter trabalhos coletivos, né? Mas também com aquelas normas lá vai mudar o formato de capa. Ah, mas se vai mudar, eu preciso apresentar o projeto de pesquisa nas normas antigas? Precisa. O seu projeto de pesquisa, ele vai continuar, nesse caso aqui, nas normas antigas. O seu trabalho, que é o seu TCC, aí ele vai se adequar às normas, né, do artigo que já tem ali, mas essas normas eu já fiquei sabendo que elas, né, serão atualizadas em que sentido? Serão mais completas. Assim como a gente tem esse manual gigantesco aqui, se vocês pegarem o manual do artigo, tem 10 páginas, 12 páginas, não sei. Então, vai ser feito um trabalho mais completo. E ela, então, vai ganhar uma encorpada aí, vai ser atualizada. Né? Aqui a gente tem um exemplo, então. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, vamos colocar lado a lado aqui. Não é esse. Bom. Opa. Agora sim. Vamos avaliar, né? Vamos ver aqui, ó. Então, é simples você fazer essa tarefa aí. Como eu falei, eu não vou fazer nada, nenhuma correção aqui não, tá, pessoal? Eu vou apontar algumas coisas, vocês aproveitam para ir fazendo as anotações de vocês aí, mas não vou fazer correção aqui no trabalho agora não. Então, vamos lá. Aqui é proposto como Instituto Ensinar Brasil. Ok, Instituto Ensinar Brasil. Faculdades Docton de Caratinga. Faculdades Docton de Caratinga. Essas adequações aqui, né, tem trabalho que utiliza o Instituto Ensinar Brasil, tem trabalho que utiliza direto a Faculdade Docton de Caratinga, mas se vocês verem o manual pede Instituto Ensinar Brasil. Então, isso aí é o padrão. Aí, logo em seguida, ó, em caixa alta, o ITRO vai ter que mudar aqui, ó, o nome do autor. Logo em sequência, em caixa alta também, ó, o título. Ó, em caixa alta aqui, o título. Logo abaixo, ó, em caixa alta também, ó, em caixa alta, vou ter que colocar aqui, ó, a cidade. Engraçado que aqui tá errado, né? Logo ali na regra diz que tem que colocar o F, e aqui não coloca o F, né? Então aqui tá correto, colocou o F. E o ano aqui. Beleza, o ano aqui. Beleza. Tá feito aí, né, a capa. A página de rosto, né, a folha de rosto, ela vai seguir o mesmo esquema aí. Só que aí tem algumas regras aqui que vocês têm que observar. Então, a folha de rosto, ó, é obrigatório em trabalhos acadêmicos. Então, tem que conter o nome da instituição, tem que conter, aí tem aqui toda a descrição. Você vai ter que parar para ler, né? No alto da página, centralizado, nome do autor, também no alto da página, abaixo, o nome da instituição, título e subtítulo, se houver, blá, blá, blá. Vocês estão repetindo a mesma informação que já está lá na capa, né? Então, aqui, ó, D, ementa do trabalho, do meio da mancha para a direita, e área de concentração, orientador, local da instituição onde deve ser apresentado, ó, cidade, isso vai ficar embaixo, né? E ano do depósito, embaixo do item anterior. Exatamente isso aqui, ó. Exatamente isso aqui que está sendo descrito. Ó. Então, isso aqui é a ementa do trabalho, né? Aí vem nome do orientador, e faltou a área de concentração. Aqui, ó. Área de concentração, inteligência artificial, rede de computadores, banco de dados, hein? Qual que é a área de concentração do seu trabalho? Engenharia de software, colocar ali. Feito isso, beleza. Mas isso aqui vale para o projeto de pesquisa? Não sei. Vamos seguir o manual para a gente ver se isso aqui se aplica ao projeto de pesquisa. Então, aqui tem algumas ressalvas, né, da instituição. A BNT não inclui o nome da instituição no elemento, como elemento obrigatório da folha de rosto. Então, segundo a ABNT, você não precisa colocar aqui o nome da instituição. Basta você colocar o nome do autor, né? Agora, isso é obrigatório no projeto de pesquisa, que é o que vocês estão fazendo? Vocês estão fazendo o projeto de pesquisa, não é o TCC. Então, vamos interpretar aqui, ó. Folha de rosto do projeto de pesquisa. A folha de rosto do projeto de pesquisa
apresentam os mesmos elementos obrigatórios para os demais trabalhos acadêmicos. No entanto, conforme já tratado no item acima sobre a capa, entende-se que o nome da instituição deve figurar na parte superior da folha de rosto, tendo em vista que, no projeto, o aluno pesquisador é apenas proponente e não ainda o autor da pesquisa. Então, aqui em cima vocês viram que, de modo geral, você não tem o nome da instituição. Beleza. No seu TCC, lá no final, se for em forma de monografia, né? Mas claro que o de vocês vai ser em forma de artigo, mas se fosse em forma de monografia, não ia ter aqui o nome da instituição. Estaria correto aqui do jeito que o Ícaro fez. Ó. Mas você não está defendendo o TCC. Ou seja, você ainda não tem o trabalho, a pesquisa realizada. Você ainda está propondo algo. Então, nesse caso, entende-se que deve aparecer aqui o nome da instituição ainda. É o que está dizendo aqui. Você vai colocar aqui, né, o nome da instituição. Sinceramente, já havia acontecendo várias defesas em que ninguém se atentou para isso. E normalmente, não estou falando que é sempre, normalmente, né, poucas pessoas vão ler o TCC com o manual do lado. E aí uma coisa ou outra acaba passando. Isso é normal, normalmente acontece isso. Por isso tem mais membros na banca, né? Às vezes um esquece de falar uma coisa, o outro fala, tal. Normal, mas se alguém quiser criar caso por causa disso, é válido? É válido. Você vai ser penalizado lá naquele item, né, que fala sobre a adequação às normas. Então, você não se adequou às normas. Agora, cabe você utilizar como estratégia. Você vai lá e vê qual é o máximo que você pode ser penalizado naquele tópico. Você vai saber exatamente o quanto você pode ser penalizado em por cada, aliás, né, membro da sua banca. Então, o fato de poder passar em branco não te dá aí a garantia de que vai passar em branco. Você pode ficar atento a isso. Você vai lá e olha, imagina que para essa parte de adequação, você vai perder aí para cada membro em torno de 5 pontos. E tem 2 membros na sua banca. Significa que você pode perder 10 pontos só por esse descuido. Não sei se é essa a pontuação. Estou dando um exemplo, tá, pessoal? Não sei se é essa a pontuação que vai ser pedida. Dá uma olhada lá em como você vai ser avaliado, que você vai saber exatamente quantos pontos você perde, né, nesse quesito aí de adequação às normas da BNT. Beleza? Então, neste caso aqui, a gente está usando o trabalho do Ícaro como exemplo, né, ele teria que colocar aqui, né, do jeito que está colocado aqui em cima, faculdade, doctor de Caratinga. Então, né, e além da faculdade doctor de Caratinga, né, tem ali Instituto Ensinar Brasil. Então, teria que ter aqui, Instituto de Ensinar Brasil, Faculdade do Dr. Caratinga, depois o nome do autor. Beleza? Basicamente isso aqui, né? A formatação, né, vai seguir o que está proposto, né, na página anterior aqui, né? Então, vai seguir a mesma formatação que está na página anterior, de caixa alta, tamanho, enfim, mesma coisa. Na pesquisa seguinte, tem seu exemplo de folha de rosto do projeto de pesquisa. Então, vamos lá. Ó, Instituto, Ensinar Brasil, Faculdade, Dr. Caratinga, o nome do autor, o título do trabalho, e só isso aqui que vem em letra minúscula, tá vendo? Então, aqui tudo maiúsculo, ok. Aí vem aqui, ó, projeto de pesquisa apresentado ao curso, blá, 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 TCC 1, orientado pelo professor, blá, 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 área de concentração, blá, 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 ponto. Teófilo Otoni aqui, que é a cidade, o ano 2006. Repare, não tem ponto final no título. Não se usa ponto final em títulos, tá bom? Tanto de figuras, quanto de imagem, de figura e imagem é uma coisa, né? Quanto de tabela, quanto de quadro, não se usa. Beleza? Daqui a pouco tem um local que vocês vão ver que fala disso. Nesse momento aqui não fala, mas lá na frente tem um local que fala disso. Sumário. Aqui é bem específico. Esse é o sumário do projeto de pesquisa. Tem diferença, tá? Sumário do projeto de pesquisa para o sumário do TCC tem diferença. Você só tem que se preocupar neste momento aqui com o sumário do projeto de pesquisa, até porque o TCC de vocês é bem provável que será em forma de artigo e vai ter regras próprias para isso. Bom, o sumário aqui, né, vai ter ali aquele padrão, né, de ser como uma lista. Então, você pode ler aqui para ver tudo, exatamente o que você tem que ter, mas basicamente você tem que ficar atento a isso aqui, quais sessões, sessões primárias, sessões secundárias, enfim. Quais são as sessões que tem que ter no seu sumário ali. Vamos lá. Isso aqui é uma sessão primária, isso aqui é uma sessão primária, isso aqui é uma sessão secundária. Isso aqui é sessão primária, sessão primária, sessão primária, sessão primária. Então, só tem sessão secundária aqui nos objetivos. Então,
Então, vamos ver qual que é o padrão de formatação aqui, ó, seção primária. Todas as letras em caixa alta e em negrito. Então, aqui está em caixa alta, só a apresentação, mas teria que estar em negrito. Aqui não está em caixa alta, teria que estar em caixa alta e em negrito. Aqui também. Beleza, chegou nossa seção secundária. Vamos ver aqui o que diz a seção secundária. Apenas a primeira letra da sentença em caixa alta. Mantém-se o negrito. Então, aqui está correto, só tem que colocar em negrito. Né? Só colocar em negrito. Esse aqui, caixa alta, que é a seção primária, caixa alta, negrito, caixa alta, negrito, caixa alta, negrito. É o que está dizendo aqui. Se tivesse seção terciária, você ia olhar para aqui. Se tivesse seção quartenária, olhar para aqui. Quintenária, olhar para aqui. Né? Não se recomenda trabalho acadêmico que tenha mais do que 5 sessões. Ou seja, eu vou fazer aqui, mas eu vou desfazer daqui a pouquinho, tá? Então, seria 9 ponto. Deixa eu desfazer, não vou trabalhar o trabalho de novo, né? Vou pegar aqui. Não se recomenda que você tenha trabalho, né? Seção primária, você ter qualquer coisa. Não estou seguindo para formatação aqui, não. Só para mostrar para vocês que é uma seção primária e seção secundária. Seção secundária é isso aqui. Seção terciária é isso aqui. Seção quartenária é isso aqui. Seção quintenária, né? 2, 3, 4, 5. Né? Claro que isso aqui, conforme o número de tópicos que você tem, o número de assuntos que você tem que abordar dentro do seu trabalho, pode chegar aí até 5 níveis, mas como o manual diz aqui, não se recomenda, ok? Não se recomenda. Aqui a gente tem um exemplo, então, de como tem que ficar, ó, seção primária, ó, seção secundária, ó, seção primária de novo, seção secundária aqui, seção terciária aqui, ó, e aqui uma seção quaternária. Então, perceba que muda, ó, o estilo muda. Exatamente como vocês vão ter que formatar aí o de vocês. Beleza? Aqui tem um exemplo, né, do sumário, né, que tem aqui seção secundária e seção primária. É como se fosse o sumário do Ícaro aqui, ó. Tem no máximo aqui uma seção secundária. Tem no máximo aqui uma seção secundária. Esse é o exemplo do sumário que está aí. Então, perceba, é simples. Não é difícil. Só ler, né, e fazer a adequação. Ok. Elementos textuais aí do projeto de pesquisa. Bom, texto que indica a natureza do trabalho, né, como sendo um projeto de pesquisa, em vista do trabalho de conclusão de curso, o tema proposto, sua área de concentração, disciplina de eixo, sua maior aplicação está contextualizado no tema escolhido, deve, né, ser sucinto e adequado ao trabalho acadêmico. Então, aqui é a apresentação do seu trabalho, né? Então, em termos de conteúdo, nós já avaliamos isso aqui, ok? Claro que os professores que virão para a banca de vocês, que no caso é o professor Ricardo, o professor Michael, que confirmaram comigo, eles vão ter a competência de avaliar isso aqui também, né? Eu fiz a primeira avaliação com vocês, mas não tem essa competência também de avaliar e terão uma participação na nota de vocês. Ok, cronologia de estudo, tá. Só que não é isso aqui que me interessa agora. A gente está tratando agora da parte de formatação. Então, isso aqui é meio que a parte de orientação sobre a escrita do trabalho em si. Então, está ligado ali ao conteúdo, né? Como você quer fazer. Eu estou querendo vir aqui para a parte da formatação. Então, vamos lá. Escolha do tema, como você tem que fazer para escolher o tema. A gente já explorou isso aqui quando a gente estava falando do tema aqui. Observação direta, reflexão, tal, são todos os itens aí, recorte, a problematização, então, encontrar o problema, trabalhando bem isso aí, né? E perceba como que tem sido feitas as citações aqui, pessoal, ó, já pode perceber isso, ó. Quando é desse formato aqui, ó, eles usam só a inicial maiúscula. Quando é tudo dentro do parênteses, ó, caixa alta. Então, a gente vai partir, daqui a pouco tem a explicação para isso aqui no próprio manual, né, mas a gente vai partir para esse princípio aí. Sempre que você vai fazer esse estilo de citação, você vai fazer dessa forma aqui, que está de fora fica em caixa normal, só que a inicial maiúscula. Mas, ó, repetiu o mesmo autor aqui, ó, só que agora repetiu aí dentro do parênteses, ó. Repetiu tudo em caixa alta, tá vendo? Né? Então, vamos seguir a padronização. Aqui, falando das hipóteses e tal, sobre possíveis problemas, ok, exemplos aqui de hipóteses, do objetivo, a gente já falou em termos de conteúdo sobre tudo isso aqui, né? Quero ver a parte de formatação, beleza? Vamos chegar lá. Aqui a parte do cronograma, que a gente falou nas últimas aulas aí, a gente, né, chegou nesses tópicos aqui.
Sumário hipotético, não vamos ater a isso aqui, porque nós não vamos fazer mesmo, já que vocês vão fazer depois em forma de artigo, vai desprezar isso aqui. Bom, elementos pós-textuais. Muito provavelmente vocês vão ter, no máximo, as referências. Né? Tem que ter, no máximo, as referências aí, no mínimo, né, as referências. Mas, normalmente, no projeto de pesquisa, não se tem anexos e apêndices. Então, a gente fica mesmo aqui até o projeto de pesquisa, normalmente. Porque, até o projeto de pesquisa, até as referências mesmo, normalmente. Porque o apêndice e ou o anexo, ou o apêndice e o anexo, depende do trabalho, tem os dois, né? Eles vão ser, normalmente, uma base para explicar alguma coisa que não cabe a explicação dentro do seu texto, ou para mostrar onde você se baseou para desenvolver alguma coisa no seu trabalho, na sua metodologia ali, por exemplo, né? Aí você anexa ao trabalho depois, né, como um todo, seu trabalho final. Normalmente, no projeto de pesquisa, é muito raro você ter. Não quer dizer que não precisa ter, em alguns casos tem, mas é muito raro. Como que normalmente você vê um apêndice ou um anexo em um projeto de pesquisa? Você tem que fazer, por exemplo, levantamento de custo, que aí exige algum tipo de investigação prévia, quando você tem que fazer algum tipo de, por exemplo, quem é da área de humana, que tem que fazer teste em laboratórios de biologia, ou alguma coisa assim que exige autorização da parte lá de, esqueci como é que chama agora, mas que tem que dar alguma autorização da parte de saúde lá, esqueci o nome, o termo técnico agora. Aí tem que fazer esse levantamento prévio e tem que mostrar que foi autorizado e tal, aí coloca em anexo ali que foi desenvolvido isso. Né? Normalmente é assim, porque antes de fazer a pesquisa, você tem que mostrar que houve uma aceitação, né? Então, o caso de levantar custo, por exemplo, essa pesquisa tem um custo estimado de tanto. Como você chegou a esse custo? Aí você coloca lá como anexo, como que foi realizado, né, para chegar a esse custo. Então, esse seria um caso, alguns exemplos, né, de se utilizar anexo ou apêndice no projeto de pesquisa, o que não é comum, né, mas não é também proibido. Tem aqui a parte de apêndice e anexo, a gente nem entrou nesses detalhes aí. Nota de rodapé, né, em alguns casos acaba utilizando, mas não é uma prática, né, que não seja uma boa prática, não é uma prática comum na computação, a gente ter referências, por exemplo, com base em notas de rodapé. A gente tem utilizado bastante nota de rodapé para explicar alguma coisa, né? Então, o que vem? São utilizados para prestar esclarecimentos ou informações que não devem ser incluídas no corpo do texto. É exatamente o jeito que a gente tem utilizado. Pelo menos o trabalho da ciência da computação tem se pautado nisso aqui, né? Agora, em alguns casos, como é mais comum no direito, você utiliza como citação mesmo, como referência, coloca lá embaixo. Isso é muito comum na área do direito aí, a gente, né, ter esse tipo de coisa. Mas na computação aqui, normalmente, a gente tem como esclarecimento, né, adicional. Aqui embaixo a gente tem um exemplo. Então tem aqui, ó, exemplo. Né? Então tem aqui a formatação, ela é pequenininha e tal. E aí, no caso, o esclarecimento é pautado em alguma referência. Perceba que veio aqui como citação. Ó. Então, esse cara está lá nas referências. Mas ele está aqui como citação. Mas ele está lá nas referências. Em alguns casos, aí depende muito do orientador, eles pedem até para colocar a nota explicativa dentro do texto e evitar a questão da nota de rodapé. Mas em alguns casos aí, acho que ganha acordo com o orientador. Né? Bom, aqui é sobre o TCC, então a gente não vai entrar nesse mérito aqui agora, beleza? Aqui tem toda a estrutura do TCC, a gente já viu lá atrás a estrutura do projeto de pesquisa, então isso aqui não é importante para agora. Elementos pré-textuais do TCC, então a folha de rosto do TCC também não é relevante para agora, tem um exemplo dela aqui. A folha de aprovação só no TCC mesmo, não é relevante para agora, tem um exemplo dela aqui. Dedicatória também, não precisa agora. Agradecimento também, não precisa agora. Epígrafe também não precisa. Lista de abreviaturas também, normalmente não se utiliza agora no projeto de pesquisa, né? Normalmente não se utiliza. Mas tem exemplo aqui, né? E aqui sim, ilustrações, gráficos e tabelas. Não quer dizer que normalmente não utiliza, que não precisa utilizar, tá, pessoal? Se você quiser fazer uma lista de abreviatura, fique à vontade, mas siga isso aqui. Siga esse padrão, beleza? Vem aqui e veja como tem que ser feito. Agora, a lista de ilustrações, gráficos e tabelas. Isso aqui, tem normalmente no TCC, mas
em alguns projetos de pesquisa, vocês acabam colocando muitas figuras, em alguns. Alguns projetos de pesquisa, não, tem 2, 3 figuras e acabam não colocando. Mas alguns têm muitas figuras. E, sobretudo, quando é o TCC mesmo, normalmente tem gráfico, tem um monte de coisa, aí acaba utilizando. Novamente falando, pessoal, isso aqui, se vocês forem fazer o trabalho mesmo em formato de artigo, não se usa isso aqui em artigo científico, que é o que está sendo a adoção agora, né? Vocês estão caminhando para isso, né? Mas aqui vocês podem colocar, se quiser, no projeto de pesquisa. Vou fazer lista de ilustrações. Estou utilizando 5 tabelas, 5 figuras. Quero fazer a lista de ilustrações. Pode colocar. Resumo também, né? Normalmente é utilizado aqui, você pode até voltar depois ali e ver quais são os elementos do projeto de pesquisa, né? Mas normalmente o resumo se utiliza no TCC, tá bom? Se você voltar aqui, estou na 109, só para não me perder aqui, vou voltar aqui um pouquinho, ó. 109. Olha só, o que tem aqui no projeto de pesquisa, ó? Prova de rosto, sumário, apresentação, ou seja, não tem nada daquelas listas lá. Não tem o resumo, não precisa e tal. Agora, se você quiser colocar a lista e tal, também não fala que não é obrigatório, tá? Então, assim, é bom senso de vocês. A gente vai analisar se tiver, então. Mas, já falando, o resumo não tem mesmo, porque o resumo, ele expressa algo que faz uma trajetória no seu trabalho concluído. Vou botar aqui para papai botar. Ele vai fazer aqui, ó, um texto conciso, apresentado pelo próprio autor do trabalho acadêmico, ressaltando de forma clara e sintética a natureza do trabalho, a originalidade, o objetivo, o método, ou seja, toda a trajetória do trabalho que foi desenvolvido. Isso quer dizer que você já tem que ter resultado, senão você não adianta fazer, você não precisa fazer um resumo ali, tá bom? Então, no projeto de pesquisa não precisa. Eu até vi que tem mais, acho que o próprio do Icaro mesmo, acho que tem aqui o resumo. E tem outros trabalhos aí que tem também, mas não é necessário, tá bom? Aqui fala da recomendação e tal, as palavras-chave, né? Políticas públicas, como tem aqui, então, palavra-chave, você tem palavra dupla, considera uma palavra-chave, né? Isso lá no TCC, que vai ter. Estou falando da palavra-chave porque no artigo tem palavra-chave também. Então, se for o artigo, vai continuar tendo palavra-chave, né? E aí você pode considerar uma palavra simples, né? Ou uma palavra composta, mas é uma palavra-chave. E separada por ponto, né? Aí você vai ver lá no seu manual, né, no caso você vai fazer lá do artigo, como que deve ser feita essa formatação. Você vai ver lá e vai seguir nesse formato. Sumário aqui do TCC, ó, como que ele é, diferente. Então, vocês viram lá atrás o sumário do projeto de pesquisa. Aqui é o sumário do TCC. É um pouco diferente. Vocês podem voltar lá e comparar. A capa do TCC, a gente não vai entrar em detalhe também agora. Tem um exemplo da capa do TCC. Exemplo de errata, isso é só para o TCC também. Introdução no TCC, desenvolvimento, ok. Aqui a gente tem essa parte de desenvolvimento aqui no projeto de pesquisa, mas a gente está interessado aqui agora na parte de formatação desses itens. Então, nós vamos procurar aqui a parte de formatação. Regras gerais de apresentação gráfica. Olha, isso é interessante. Isso é interessante. Isso aqui que a gente tem que focar agora. As regras aqui apresentadas deverão ser obedecidas tanto no projeto como no TCC. Então, a gente vai se ater agora nessa parte aqui. Vocês estão no projeto. A gente vai se ater nisso aqui, ó. Regras gerais de apresentação do texto. Formato. Papel, tipo de fonte, margens, indicativos numéricos. Os trabalhos devem ser digitados em fonte Arial, novamente falando aqui, ó, Arial. Então, não vem com Times New Roman, não. Né? Ah, mas a ABNT aceita Times New Roman. Aceita. E, teoricamente, não está errado se você colocar. Mas você pode caçar confusão. Pode caçar confusão, porque se você pautar pelo manual, o manual diz que está aceitando aqui Arial. E aí vai do entendimento de quem está deliberando ali na banca. Né? E se o cara que está na sua banca entendeu que tem que seguir o manual, você vai seguir o manual. Né? Então, pode ser uma coisinha que vai dar um desgaste à toa. Então, siga com o que está descrito aqui. Tamanho 12 para o texto e tamanho 10 para citações longas e notas de rodapé. Ok. Vamos ver se tem alguma citação longa aqui. Vamos pegar aqui, vamos chegar no referencial.
Eu acho que não tem nenhuma citação longa no trabalho do Ícaro. Ah, tem sim, pô. Citação longa. O que é uma citação longa? Daqui a pouco deve falar aqui, mas é quando você tem um texto que não foi escrito por você, ou seja, um texto de outro autor, né, um texto que a gente chama de texto literal, que tenha mais de 3 letras, de 3 linhas, se você considerar a formatação padrão. O que é a formatação padrão? Arial, tamanho 12, espaçamento de 1,5. Se você considerar isso aqui, né, e o texto deu mais de 3 linhas, então você sabe que isso vai se transformar numa citação longa. Beleza? Então aqui, ó, tamanho 10, está correto. Tamanho 10, texto é Arial, está correto. Beleza, vamos ver mais o que fala aqui, ó. Preto, está em preto, está correto. O tamanho do papel. Aí tem que ver se está configurado aqui para A4, mas eu acredito que esteja. Né? Tem que olhar lá nas propriedades depois e voltar, se não tiver, porque se não tiver em A4, deve estar aqui em carta ou em ofício, alguma coisa assim. É só voltar lá para A4, que aí já tem esse tamanho pré-definido. As margens aqui, reforçando o que a gente já falou lá atrás, 3 centímetros, né, para cima e para a esquerda, 2 centímetros para baixo e para a direita, né? Elementos textuais e pós-textuais ser digitados no anverso e no verso da folha. Então, isso aqui, eu não te proíbe. O que é verso e anverso? Quando você tem que fazer impressão do seu trabalho, normalmente você faz uma página por folha. Então, se você quiser fazer desse jeito aqui, ó, uma frente e verso, que a gente chama, né? Você vai ter que se atentar para a forma como vai ser configurado. Mas você pode fazer. Isso te dá uma economia em termos de impressão, né? Número de papéis. Ok? Não é proibido, se você quiser fazer. Mas o padrão aí que eu vejo o pessoal fazendo é uma folha, uma página, né? Em cada posto, em cada frente do papel ali. Eles não utilizam frente e verso. Isso aí é o que eu vejo. Mas se você quiser fazer, pode fazer. Só que neste caso, olha o que fala aqui, ó. As normas, as margens, né, vão obedecer as seguintes medidas. O anverso superior à esquerda, né, passa a ter 3 pontos, inferior à direita, 2 pontos. Só que o verso, ó, superior e direita passa a ter 3, inferior e esquerda passa a ter 2. Então, inverte. Por que inverte? Porque essas medidas, elas são para te dar um espaço adequado para você fazer a encadernação, né, se você for publicar o seu trabalho. Então, por isso que esse espaço da esquerda, ele é maior, ou se for o caso de fazer, né, em frente e verso, o que é a esquerda na frente, na verdade, é a direita no verso, né? Então, por isso que tem que fazer essa configuração, para não correr o risco de você encadernar de um lado com o espaço adequado, mas do outro lado está comendo a impressão. Então, por isso que inverte. Tem que ficar atento se você for fazer dessa forma. Está explícito aqui que não é, né, que não é proibido. Ah, eu quero economizar, eu vou imprimir. Pode imprimir, não é proibido não, desde que você faça a configuração adequada. E aqui, ó, o indicativo numérico em algarismo arábico das seções precede o seu título alinhado à esquerda, separado por um espaço de caractere. O que é isso aqui, pessoal? Vamos entender, ó. Isso é chato mesmo, mas tem que entender certinho o que está falando. É isso aqui, ó. Ó, é isso aqui que está falando. Tem um título aqui, né? Ó, o indicativo numérico é o 7 ali. Em algarismo arábico das seções precede o seu título. Claro, ninguém ia colocar o 7 do outro lado, né? Alinhado à esquerda, tá? Alinhado à esquerda. Antigamente tinha até uns títulos que vinha centralizado, mas hoje quase ninguém faz isso. Separado por um espaço de caractere. Os títulos sem indicativo numérico, né? Então, os títulos sem indicativo numérico, como agradecimento, lista de obrigatório, lista de signo, no caso do TCC, né? Lista de ilustrações, e blá, 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 devem ser centralizados. Então, ó, isso aqui é título, né, primário da sua seção. Então, eles vão estar sem esse ponto aqui, ó. Eu sei que a configuração padrão, às vezes, do seu editor já coloca esse ponto. Mas o que está dizendo é que não tem esse ponto. É só um espaço em branco. É isso que ele está falando. Então, perceba como que é chato isso, pessoal. Tem que ler com calma e fazer certinho, né? Para não dar nenhum problema. Ah, mas vai tirar ponto disso aqui? Cara, eu estou muito mais preocupado com o conteúdo quando eu estou avaliando o trabalho. Mas não quer dizer que vai passar tudo despercebido também, não. Então, se o cara tirar ponto por causa disso, ele não está errado, ele pode tirar, ué. Não seguiu a norma. Então, você pode ser penalizado, sim. Novamente, vá lá nas regras de como você é avaliado e ver qual é o máximo de ponto que você pode ser penalizado.
multiplica pela quantidade de avaliador que você vai ter na mesa, né? Porque se você tem 2 avaliadores, e cada avaliador pode tirar 5 pontos, obviamente isso vai fazer uma média depois, porque não são só essas notas que contam, conta também a nota do seu orientador e a nota do seu professor de TCC, e você já começa a ter aí e isso está explícito lá também, tá? Essas notas todas, como vocês são avaliados, tem a fórmula lá, tá? Mas você já sabe exatamente o quanto você pode perder, então, só desrespeitando normas de formatação. O ideal é que você faça do jeito que se pede, né? Para você não ter esses problemas aí. Por isso que eu falo, quando eu estou na banca, eu sempre falo, pessoal, antes de fazer o trabalho, leia o manual, porque você não vai ter trabalho, né, não vai ter problemas assim. E é chato, vou falar que isso não é chato não, porque é chato, porque são regrinhas assim que tira a gente do sério, né? Mas se você ler direitinho e tal, você vai fazer minimizar aí aquilo que você pode ser penalizado. Então vamos lá. Ah, beleza. Então quer dizer que aqui, o único erro aqui, né, tá o ponto, ok, beleza. Vamos ver o seguinte, e lá embaixo as referências? Vamos lá nas referências dele aqui, ó. Ó, a referência, o que diz aqui, ó? Agradecimento, lista de abreviaturas, lista de siglas, lista de ilustrações, lista de tabela, lista de gráficos, sumário, resumo, que não é o caso aqui. Então, mas aqui tem sumário e aqui tem referências. Ok. Isso aqui são chamados títulos sem indicativo numérico. Está correto. Não colocou indicativo numérico aqui, tá vendo? Então, esse tipo de título aqui, ele é formatado diferente. O que a regra diz aqui, ó? São centralizados. Então, aqui, referência, né? Não sei nem onde está aqui mais o indicativo. Vamos ampliar aqui para não ficar procurando coisa até aparecer, né? Seria esse aqui, ó, centralizado. Ah, e o sumário. Sumário também, primeiro, ele não pode ter nenhum indicativo numérico. Ó, o resumo, o abstract estaria correto, né? Não é obrigatório aqui. O sumário está correto, tá vendo? Centralizado, né? Então, ok. Só que aí quando você muda isso aqui, ó, para caixa alta, automaticamente também, né, entende-se que esse cara aqui muda também, entende-se que esse cara aqui muda também, ou seja, entende-se que eles sofrem a formatação conforme lá está no sumário, né? Você vai ter que mudar aí depois também, né? Então, basicamente, isso aqui. Vamos voltar aqui na regra para a gente aplicar aí no trabalho também. Vamos lá. Aqui diz ainda que os títulos que ocupam mais de uma linha devem ser, a partir da segunda linha, alinhados abaixo da primeira letra, da primeira palavra do título. Olha o nível de chatice que é o negócio. Você tem um título, não é comum você ter, principalmente um projeto de pesquisa, não é comum você ter um título que vai além de uma linha. Mas se você tiver, o que está dizendo aqui? Que a segunda linha, né, tem que começar aqui, ó, alinhado abaixo da primeira letra. Então, tem que começar aqui, exatamente aqui, abaixo do ela. É isso que ele está dizendo aqui. Mas não é comum a gente ter esse tipo de coisa aqui, até porque no projeto de pesquisa você tem um padrão ali de títulos, né? Você tem um padrão de títulos. Isso vai variar um pouquinho dentro do seu referencial teórico. Você vai acabar tendo títulos conforme a forma que você está desenvolvendo o referencial. Pode ser títulos temáticos, né? Então vai variar um pouquinho. Vamos à parte agora de espaço. Ó. De acordo com a NBR 14724, todo o texto deve ser digitado com um espaço de 1,5, né? Há exceções para citações de mais de 3 linhas. O que são citações de mais de 3 linhas? Citações longas, ok? Referências, legendas de ilustrações e das tabelas e gráficos. Significa que todo o seu texto, exceto esses que foram pontuados aqui, tem que estar com o espaçamento padrão de 1,5. Então, se eu pegar aqui, ó, tem que ter aqui o espaço de 1,5. Olha lá, está com 1,15. Você tem que mudar aqui para 1,5, né? Todo o texto, ok? Vou desfazer aqui, inclusive vou desfazer aqui a parte centralizada também, porque eu não quero alterar o trabalho dele não, tá? Depois ele vai fazer as modificações, ok? Mas e a parte de
Citações longas. Vamos subir aqui. Ah, não, vamos, já que está na parte de referência. E a parte de referência? Aqui não. Aqui falou que não é, né? Aqui falou que não é o caso de estar de 1,5. Está de 1,15. Então, vamos colocar como simples por hora. Seria esse caso aqui, né? Opa, faltou aqui um pouco. Vamos voltar aqui. 1,5 e vamos voltar aqui em simples. Seria esse caso aqui por hora. Né? Seria o caso das citações também, ter o espaçamento. Eu vou desfazer, tá, pessoal? Como eu falei, eu não vou alterar. O intuito aqui é mostrar para vocês, não é fazer nenhuma alteração. Tá? É só mostrar, depois cada um faça a sua alteração. Vou procurar aqui agora a citação longa. A gente já tinha achado aqui uma citação longa, mas eu acabei saindo. Aqui, ó. Então, vamos ver, ó. Citação longa, 1,5. Né? Tem que ser 1. Vamos colocar aqui, ó. Simples. Ok? Beleza, aqui ele optou por fazer a citação da página direto aqui na chamada. Beleza, tranquilo. Uma outra forma seria você repetir aqui e fazer aqui embaixo. Tranquilo, isso aí não está errado, não. Pode utilizar qualquer uma das formas aí. Nesse caso aqui, ó, como ele tem 1, 2, 3, 4 autores, pelo que eu estou entendendo. 1, 2, esse C aqui. Não, são 3 só. São 3 mesmo, né, Icaro? Parece que são 3, né? É isso mesmo. Sobrenome, inicial nome, e outro nome, sobrenome. É meio confuso aqui, vou ter que fazer uma separação depois. Se tivesse mais de 4, aí poderia utilizar para simplificar o et al, né? Mas no caso aqui, eu acho que são 3 mesmo, está correto. Vamos seguir aqui, deixa eu desfazer o que eu fiz, que foi o espaçamento. Vamos seguir aqui na parte do análise do nosso manual. Então, tá correto isso aqui, né, pessoal? 1,5 em todo o texto, seguindo essas exceções aqui, de citação, de nota de rodapé, de complemento lá da tabela ou da figura, né, legenda das ilustrações e tal. Fora isso aí, né, o resto é tudo espaçamento de 1,5. Aí aqui tem outros, ó, a ficha catalogada, não é o caso aqui, não é TCC, né, mas tem outros espaços aqui, ó. As referências, no final do trabalho, devem ser separadas entre si por 2 espaços simples, mantendo, neste caso, a fonte tamanho 12. Ok. Então, o que nós vamos fazer nas referências? 2 espaços simples. O que é 2 espaços simples? Você dá 2 enters, né? 2 enters. Então, está tudo como, o meio eu coloco, tudo como espaço simples. Depois você vem dar 2 enters aqui. Então, claro, você vai ter que trabalhar aqui a questão do espaçamento. O que está acontecendo aqui? Cada parágrafo, né, quando você quebra a linha aqui, você tem um parágrafo, está projetando aqui um espaçamento, tá vendo? Estou selecionando só essa linha, ele tem um espaçamento depois. Então, você vai ter que retirar esse espaçamento depois aqui, para trabalhar só com a quebra simples, com o enter aqui, por exemplo. Você tem que vir aqui, formatar aqui o seu texto, né, tirar aqui, eu acho que é em espaçamento entre linha, não, de parágrafo. Espaçamento antes do parágrafo, nesse caso aqui é espaçamento depois do parágrafo, né, vai ter que dar o remover aqui, ó. Aí, tá vendo como é que ele subiu? Eu vou desfazer aqui, ó, o espaçamento que estava. Remover tudo isso. Feito essa remoção, você dá 2 enters. 2 enters de espaçamento simples. Claro que fica, ó, 1, 2, cada um dele aqui tem um espaçamento que está se transformando em 4 enters, na verdade, né? Mas é isso aí. Que está dizendo o manual. E ainda assim, logo à frente, a gente vai ver que isso aqui não é justificado. É alinhado à esquerda. É feio assim mesmo, tá? Logo adiante, depois vocês vão ver isso aqui no manual. Tem aí. O que mais que tem aqui? As citações de mais de 3 linhas devem ser digitadas em espaços simples e sem aspas. Já falamos sobre isso. Os tipos das seções devem começar na parte superior da página e ser separados do texto do texto que o sucede, né, com um espaço de entre linhas de 1,5, da mesma forma que os tipos de seções devem ser separados do texto que os precede e sucede com o espaçamento de 1,5. Então, isso aqui está dizendo o seguinte, ó, antes e depois de qualquer título, o único espaçamento que deve haver é de 1,5, que é o espaçamento padrão para todo o texto. Significa, então, que você precisa vir aqui e remover
o espaçamento antes e depois de todo o parágrafo, né? Você vai vir aqui no texto e vai... Eita, nem sei mais o espaçamento, né? Muito bem. Vai remover, né, o espaçamento antes e depois do parágrafo. Aqui eu tirei só um texto e ele já está... Esse aqui já está com o espaçamento removido, né? Vou fazer isso aí. Isso para todos os títulos, né? Bom, paginação e parágrafo. Todas as folhas de trabalho, a partir da folha de rosto, com todos os elementos pré-textuais de trabalho, devem ser contadas sequencialmente, mas não numeradas. A numeração é colocada a partir da primeira folha da parte textual, em algarismos arábicos, no canto superior direito da folha. Então, paginação, ó, não é aqui como a gente tem costume, é aqui, no canto superior direito, está correto. Só que você começa a contar página de rosto. Você começa a contar, aqui é a página de rosto. Então, aqui, página 1, página 2, blá, 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 até a primeira página de texto, que é a apresentação. Correto. Aqui você começa a contar, você começa a imprimir o algarismo, aqui você já está contando. Então, se lá da página de rosto até aqui deram 4 páginas, você vai começar aqui na página 5. Então, aqui ele só fica visível daqui para frente. Ok? É isso que está dizendo ali. Ok. Então, sobre paginação, isso aqui, a numeração é colocada a partir da primeira folha, no canto superior direito da folha, a 2 centímetros das bordas do papel, então tem que formatar aqui também, quando você clicar lá, né, fazer a formatação, você está a 2 centímetros mesmo da borda, direitinho, ok? No Google aí tem que olhar, né, eu sei que no LibreOffice e no Office, basta clicar lá e alterar o espaçamento. Aqui eu cliquei, mas não deu. Havendo o apêndice anexo, não é o caso aqui, eu acredito, né, deve ser numerado da mesma maneira, contínua, paginação, blá, blá, blá. A numeração da página deve ser colocada no anverso das folhas no canto superior direito e no verso no canto superior esquerdo. Então, a mesma coisa da regra lá do espaçamento, né, que a gente falou. Então, inverte. Então, se você vai optar por fazer a impressão frente e verso, que é o tradicional que a gente conhece, mas na verdade é anverso e verso, né, a gente fala frente e verso erroneamente, você vai ter que se atentar para isso. Porque suponha que essa aqui, deixa eu voltar aqui no trabalho, página 1, vai estar no verso, no averso, desculpa. Essa aqui, página 2, vai estar no verso. Significa que essa aqui está... Vamos pegar uma que já está numerada para ficar mais fácil, né? Essa é a página do verso e do anverso, ó, próximo aqui. Essa aqui está correta. Superior direito. Só que essa aqui está errada, ó. Essa aqui, a numeração tem que vir aqui, ó, na esquerda. Okay? Por isso que eu acho que a maioria opta por fazer assim mesmo, uma por folha, porque aí formata só um mesmo ali e tal. No Office você trabalha com sessões, aí você consegue fazer do jeito que você quiser, né? Mas aqui eu não sei se dá para trabalhar com sessões. Particularmente eu tenho pouca experiência desenvolvendo a parte escrita com os documentos do Google mesmo, né? Com essa parte do documento mais de digitação. Porque no formato tradicional de parágrafo, deve-se recuar o início do texto em 1,25 centímetros. Eu até acho que essa é a medida padrão, mas vale a pena conferir ali se o distanciamento, quando você dá esse tab, se ele recua exatamente 1,25. Se não tiver, é só configurar. Não vejo que na banca vai alguém lá com a régua colocar aqui para medir, né? Mas eu já vi parágrafo que começa aqui, ó. Começa cá no meio da página. E aí, claramente está errado. Aqui fala que é a paragrafação brasileira, né? Esse é o tradicional. Os textos das citações longas devem ser recuados a 4 centímetros da margem esquerda da folha, com a letra no tamanho 10, espaçamento simples, sem aspas, e colocar a página de onde tirou. Então, é aquele detalhe. Vamos subir aqui, ó. Então, tá? Então, vamos descer, né? Vamos subir. Vamos descer aqui. Vamos achar a citação longa aqui. Então, é isso aqui, ó. Recuado a 4 centímetros. Eu acredito que aqui está correto, mas como a minha régua está comendo 2 centímetros aqui, ó, então ela
retrocedeu, ela passou aqui 2 centímetros, então veio aqui no 6 e pouquinho, né? Porque aqui ele vem até quase, bem a marca aqui que delimita só a parte do espaço aqui mesmo do texto, né? Mas é 4. Você vai colocar aí a 4 centímetros. E espaçamento simples, tamanho 10, e aí tem que ter a referência da página, como tem aqui. Essa referência ela pode estar aqui, já na chamada, ou ela pode estar aqui no final do texto, né? Seja ali ou seja aqui, não sei como que é aqui a citação, tem que analisar direitinho. Pode estar aqui no final também. Ou pode estar aqui na própria chamada. Claro que isso aqui, né, se for aqui, ela vai seguir essa formatação, tamanho 12. Se você colocar ela aqui, ela vai seguir a formatação do texto aqui em tamanho 10. Sem espaço. Beleza. Sobre ilustrações, tabelas e outros gráficos aqui, né? Deve ser inserido o mais próximo possível do texto a que se refere. Então, quando você tem uma citação, o ideal é que você deixe o mais próximo possível. Mas não quer dizer que tem que ser sempre o mais próximo. Porque em alguns casos, para remover espaço e outras coisas assim, você vai precisar deixá-lo até em outra seção, né? Estou procurando aqui, mas eu acho que não tem nenhuma figura aqui, não. Eu acho que não tem nenhuma figura aqui, não. Eu vou inserir uma figura aqui só para teste. Depois eu removo. Então, eu vou até inserir cá embaixo, depois do trabalho dele aqui, depois de tudo. Vou pegar uma figura qualquer aqui. Vou pegar direto a imagem aqui, né? Vou abrir, copiar o endereço da imagem. Cadê? Copiar o endereço da imagem. Deixa eu ver se está adequadamente. Vou colocar aqui, essa imagem, vou copiar direto aqui, tá? Não vou fazer o upload, não, para ser um pouco mais rápido. Vou fugir até o... Aqui mesmo, né? Porque eu só mudei de local. Eu vou inserir aqui, vamos ver se tem como inserir de uma URL. Dava até para pesquisar aqui, né? Mas já fui, né? Inserir direto, já encontrei a imagem que eu quero. Inserir aqui. Então, suponho que você colocou lá a imagem desse tamanho mesmo que você quer, você vai querer isso aqui. Eu vou fazer tudo fictício aqui, tá? Eu não vou ficar procurando a fonte para colocar certinho, editar aqui agora, não. Vou fazer tudo fictício mesmo. Vou só mudar aqui o formato para eu conseguir. Aqui, né? Porque eu consegui digitar no... Isso aqui mesmo. Eita, isso aqui é o que? Então, suponha que você tem essa figura aqui. Se fosse uma tabela, se fosse um gráfico, as regras aqui são as mesmas. Então, vamos lá. O que diz aqui? Ó? Deve ser inserido o mais próximo possível do texto, a que se refere. Então, se você for fazer referência à figura, né, tem que estar o mais próximo possível. A numeração é sequencial para cada um desses tipos, seguida dos seus títulos, centralizado na parte superior dos mesmos, tudo em tamanho 12. Ok? Então, toda figura, tabela ou gráfico vai ter uma numeração. Só que essa numeração é sequencial. Né? Então, a figura 1, gráfico 1, quadro 1, né? E assim por diante. Figura 2, quadro 2, gráfico 2, assim por diante. Então, aqui diz, né, como você tem que colocar e onde você vai colocar, basicamente. Aqui você tem um exemplo. As tabelas devem ser abertas, blá, 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 para diferenciar aqui dos quadros. Né? Os gráficos, coloridos, blá. Não se coloca ponto final em títulos, legendas e fontes. Aquilo que eu falei lá no início. Títulos, legendas e fontes. Né? Não se coloca, então, ponto final. Então, aqui, ó, não tem ponto final na fonte. Não tem ponto final no título. Se for uma legenda da figura, não tem ponto final também. E aqui o exemplo, ó, a análise dos componentes físicos, blá, blá. Claro que aqui, pessoal, não está seguindo a formatação, não está em tamanho 12, se você for olhar, mas está resumido, resumido não, está aqui em um tamanho, né, pequeno aqui dentro desse quadro. Mas o que ele está falando aqui? Você tem que fazer referência,
Então, tudo que você colocar de figura, você tem que fazer referência. Em algum momento você tem que chamar dentro do texto. Então, aqui seria o caso de você colocar, ó, não é negrito. Você tem que colocar aqui, ó, tabela. Isso aqui é uma imagem, né? Figura. Isso. Ui. No caso, por exemplo, se for uma imagem da minha autoria, por exemplo, eu tirei a foto, por exemplo, eu estou usando uma imagem que eu criei. Você vai colocar como autoria próprio autor. Mas aí, por exemplo, um trabalho igual, desse não tem como aonde que eu vou pôr, de onde eu tirei essa imagem, por exemplo, de algum link, alguma coisa assim, eu vou ter que colocar essa imagem em algum Não, link, não, alguma não, coisa não. assim. Não. Nesse caso, você não, o autor não vai para a referência, porque o autor é o autor mesmo do trabalho, né? Então é você que escreveu o seu trabalho, né? E o seu orientador. Normalmente associa ao autor. Vou te mostrar aqui um exemplo como que isso vai ficar. Eu entendi você falando, porque se você tivesse tirado de um site, você ia colocar aqui, por exemplo, fulano, tirado do site do autor, fulano, imagina que seja de um livro, fulano, no ano tal, né, 2000, a página tal, página 6, por exemplo. Seria isso aqui. Claro, vou formatar isso aqui, né, mas seria assim, fonte, ok? Seria isso aqui. E aí, esse fulano aqui estaria nas referências. Só que quando é uma imagem autoral, né, algo que você desenvolveu, seja uma imagem, seja uma tabela, seja um quadro que você desenvolveu, você não precisa fazer isso aqui. Você vai colocar aqui o que tem sido feito, né? Próprio autor, ou simplesmente assim, ó, autor do ano que você está defendendo o seu trabalho, 2020. Claro que não precisa de página. Você criou esse trabalho, você criou isso aí, né? Autor 2020. Ou simplesmente, o que eu tenho visto aí, que tem passado, é simplesmente próprios autores. Né? Mas é uma boa de fazer aqui. Quem é o autor? É você, seu nome. Aonde está? No seu trabalho. Em que página? Nessa página mesmo. Então, quem estiver lendo vai estar no local. Eu não preciso referenciar. Então, nesse caso aqui, eu criei essa imagem. Eu sou o autor desse trabalho. Tá? E estou defendendo esse trabalho nesse ano, então é isso aqui. Eu sou o autor, criei a imagem, está nesse trabalho desse ano. Não precisa apresentar a página, porque quando eu estiver vendo essa figura, eu estou na página sugerida. Então é isso aqui que você vai fazer. Claro que, segundo as normas ali, nós vamos formatar isso aqui. E é o mesmo caso para o título, tá, pessoal? Tem gente que coloca o título aqui, né? O que, que diz aqui a norma? Ó. Título. Deve ser inserido o mais próximo possível, que se refere à numeração sequencial, então eu já coloquei a numeração aqui, figura 1, para cada um desses tipos, seguido dos seus títulos. Então, vem aqui o título. Ok. Olha só o que separa aqui, um tracinho. Ó. Então, figura 1, tracinho, título da figura. Ok. Isso aqui foi dito aqui para a gente, ó, que é em tamanho 12, ok? E que é centralizado na parte superior. Então, ó, tamanho 12, tá tamanho 12? Tá. Tá em Arial, tá centralizado, tá na parte superior. Lembra lá atrás que falou sobre títulos e o espaçamento? Olha só, aqui tem um espaçamento. Ó. Isso aqui é um título. Você vai ter que formatar conforme já foi lido lá atrás. Qual que é o espaçamento aqui? Tirar o espaçamento. Você vai ter que vir aqui, espaçamento entre linhas, remover o espaço depois do parágrafo. Olha só, removeu. Removeu o espaço antes do parágrafo, remover. Espaçamento aqui, 1,5. Também aqui, 1,5. Beleza. Vamos aqui em aquele espaçamento de antes e depois. Deixa eu ver aqui, eu acho que ele está pegando a remoção. Não, já está em 1,5 aqui. Ele removeu. Removeu o espaço antes do parágrafo. Removeu. Beleza, está prontinho. Está prontinho, está em tamanho 12. Tem gente que coloca isso aqui em negrito. Tem gente que coloca isso aqui, 2 pontos. Tem gente que coloca ponto final. Está errado. Se for seguir o manual, é isso aqui. Ó. Figura 1, título da figura. E aqui embaixo? Aqui embaixo vamos seguir o manual também. O que fala lá? Ó? Lá atrás nós já vimos que fontes, né, rodapé, tudo simples, né? A gente viu isso aqui. Então, agora, simples, ó. Sem espaçamento, né? Então, aqui já no ferramenta, opa, formatar. Já tira aqui, ó, espaçamento antes. Já tira aqui, ó,
matar, espaçamento, mover espaço depois, pronto. Está preparado, já preparamos isso aqui. Agora, o que diz aqui, essa parte da norma aqui? Diz que tamanho 10, também centralizado, né? Vou colocar aqui então, tamanho 10, ó. 10, centralizado. Ok. Mas aí você vai ver que já existem normas que mudam isso aqui, que inclusive trata o título aqui embaixo. Beleza, pessoal. Essas normas, de acordo com a BNT, está correta. Mas, aqui que eu falei lá no início, o nosso manual, ele segue ainda uma padronização ali de tabulação, de ilustrações, pautada ali no IBGE, ok? Então tem que seguir aquilo ali, beleza? Pautado lá nas regras do IBGE, está lá no início do trabalho, quando eu comecei a apresentar aqui, eu mostrei para vocês. Eu tenho que ficar atento a isso aí. É isso aqui, ó, para tabela, a mesma coisa, para quadro, a mesma coisa, para gráfico, a mesma coisa. O que vai mudar é isso aqui, a tabela, é gráfico, vai mudar para gráfico, beleza? Eu vou fazer isso aqui, tem 10 figuras, então você vai ter figura 1, figura 2, figura 3, figura 4, figura 5, figura 10. Tem que estar sequenciada a figura 1, depois tem que estar a figura 2. Digo assim, sequenciada, se eu tenho uma figura, uma tabela, eu posso ter uma intercalação, posso ter aqui agora a tabela 1, para depois vir a figura 2. Isso não faz nenhuma... Tem regra. O que acontece é que, depois da figura 1, se vier outra figura, tem que ser a figura 2. É isso que está falando aqui. É isso que está falando aqui na norma. Elas são sequenciais. Ó, sequencial, para cada um dos tipos. Para cada um dos tipos significa que se é figura, você vai ter figura 1, figura 2, figura 3. Se é tabela, vai ter tabela 1, tabela 2, tabela 3. Se é gráfico, gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3, e assim por diante. Isso tudo, quando se fazia, no caso, o TCC, lá na lista de ilustrações, para não ficar fazendo lista de figura, lista de tabela, lista de gráfico, você poderia fazer só uma lista de ilustrações, e colocava figura 1, figura 2, tabela 1, tabela 2, figura... colocava, fazia uma lista só. Ok. Tranquilo essa parte aqui, né? Fórmula. Normalmente na computação não se tem, mas seria basicamente seguindo esse exemplo aqui. Você ia colocar a fórmula e lá ia ter um número entre parênteses no final. E aí você precisa fazer também a chamada. Em alguma parte do texto você precisa fazer conforme a fórmula 1, conforme a fórmula 2, conforme a equação X, conforme a equação Y, conforme a equação... Tem que referenciar em algum momento dentro do texto. Beleza? No caso, então, aqui, que o Marx perguntou, se você for o autor, né, você fazer isso aqui, simplesmente. Agora, se for pautado em alguma outra coisa, coloca o nome do autor. E esse cara, imagina que seja do Somerville. Coloca aqui, Somerville. Página 45, por exemplo. Ok. Não quero citar, fazer a fonte dessa forma aqui. E detalhe, olha aqui como que está a fonte também, ó. Simplesmente assim, não tem nada de negrito aqui não, ó. Só fonte, 2 pontos, e os autores aqui. Não quero fazer assim, você pode fazer assim também, se não quiser dessa forma aqui, ó. Vou dar uma quebra aqui, só para colocar aqui embaixo, ó. Ao invés de fazer aqui, você pode fazer assim, ó. Para não confundir as duas coisas, ok? Mesmo, aceito também. Somerville, 2020, página e tal. Só lembrar que está fora do parênteses, utiliza só a primeira aqui em caixa alta, dentro do parênteses, tudo em caixa alta. Há exceções, tá? De que você pode utilizar fora do parênteses aqui tudo em caixa alta, como, por exemplo, se você está citando uma notícia, uma matéria de um site e não tem autor, aí a norma pede você colocar lá como autor o nome do site, né, o nome do portal em caixa alta. Há uma outra regra que é quando você tem a citação de uma sigla, né, que é, por exemplo, segundo o IBGE, aí normalmente o IBGE vem em caixa alta, mesmo estando dessa forma aqui, né, você colocaria aqui IBGE em caixa alta, né? Então há essas exceções aí. Vou deixar aqui as duas formas, esse exemplo eu não vou pagar, eu vou deixar aqui, que serve aí depois para o Ícaro
né, fazer as modificações, porque isso aqui não foi alteração no trabalho, no texto em si, foi só uma inclusão aqui, depois ele apaga aqui. Se aproveitar aí, seguir para aproveitar, né? Bom, chegando já na parte final da nossa aula e também desses exemplos aqui, vamos para a parte de sessões aqui, né? Títulos de sessões, primária, secundária, quaternária, quinzenária, deve ser colocado após o indicativo da sessão e alinhado à margem esquerda. Ponto, hífen, travessão, parênteses, ou qualquer sinal não pode ser utilizado entre o indicativo da sessão e o título. Falamos disso aqui lá atrás também, lembra? Então, ó, vamos pegar esse título aqui. Ó, não deve ter ponto aqui, ó. Nem parágrafo, nem nada. É simplesmente o nome, o número e um espaço em branco e o título. Né? É o que está dizendo a regra aqui. O indicativo das sessões primárias deve ser grafado em número inteiro a partir de 1. O indicativo das sessões secundárias é constituído pelo número da sessão primária a que pertence. Significa que seria 8, 8.1, 8.2, 8.3 e assim por diante. Né? Vamos lá, ele foi atribuído na sequência do assunto separado por ponto. Aí, agora sim. Então, agora sim precisa separar o indicativo. Então, seria o caso de eu ter em separação aqui, somente assim, ó. Vou desfazer depois, tá aí. 8.1. Não teria ponto aqui para começar o título, não. Seria 8.1, espaço em branco, e vai com o subtítulo. Ok? Seria isso aí. Claro que tem que seguir as formatações lá. Eu estou colocando aqui, está saindo tudo em negrito, né? Aí tem que ver lá se é isso mesmo. Bom, seguindo aqui. Repete-se o mesmo processo em relação às demais sessões. Então, o mesmo que vale para a sessão 1, vale para a sessão 2 e assim por diante. Né? Orientações gerais de digitação. A lacuna que separa os elementos gráficos, por exemplo, 2 palavras, deve possuir apenas um espaço. Então, é comum, às vezes a gente acha que não, mas é comum você ver sem isso aqui, ó, pessoal colocando diretamente com vários espaços, né? Então, que diz que possui apenas um espaço. Então, exemplo, numerá-las e não numerá-las, tá vendo? Tudo junto. É comum você ver até com mais, né? Ou é comum você ver só de um lado colado e do outro não. Né? Então, você vem aqui, numerar, e dá o espaço, las. Chato, mas você tem isso. Tá errado? Tá errado, cara. Se o cara não achou nada para implicar no seu trabalho, ele pode tirar ponto por causa disso aqui. Tá fora da norma. É chato, mas tá fora da norma. O que está dizendo aqui, para ficar atento a esse espaço. Não há espaço antes da pontuação. Então, aqui, ó, não há espaço antes da pontuação. Ponto, ponto e vírgula. Então, é comum também você ver isso aqui, ó. Isso aqui, ó, a situação. Isso ocorre, erro de digitação, né? Então, é sempre bom dar uma revisada antes de enviar para o seu orientador aí o texto. Beleza? Há apenas um espaço e apenas um depois da pontuação. Então, ponto e vírgula, blá, blá, blá. Mesma coisa. Depois aqui, ó, não tem isso. Isso aqui tá errado. 2 espaços, tá vendo? Está falando um espaço só. Beleza? Não há espaço depois do parênteses que abre, nem antes do parênteses que fecha. Isso é comum demais, principalmente na hora de fazer citação. Vai e faz aqui, espaço. Né? Ou, isso aqui, ó. Espaço, e aí começa a digitar. Né? Só na programação que eu gosto de dar esse espaço para ficar legível. Né? Salva a pontuação empregadas numerais, tá? Não há espaço depois do parênteses que abre, nem antes do parênteses que fecha. Então, é exatamente isso. Essas situações que eu apresentei. Não há espaço nem antes, nem depois do hífen. Mesma coisa. Né? Colocou o hífen, não se tem espaço. Faz junto. Parecido com isso aqui, né? No caso de travessão, há espaço antes e depois, salvo, né, os casos em que o sinal for seguido de vírgula ou ponto e vírgula. Quase não se utiliza o travessão, porque o travessão normalmente é só para fazer uma explicação dentro do texto, assim, ou mesmo para fazer alguma interlocução, né? Então, por exemplo, você está falando de então você vai falar aqui, a inteligência artificial, a inteligência artificial, aí tá assim, IA, continua escrevendo. Isso é uma forma de você utilizar. Então, o que ele está falando aqui? Nesse caso, ó, no caso dessa versão, há espaço antes e depois. Então, o que ele está falando aqui? Ó? Há esse espaço aqui antes e esse espaço aqui depois. Ó.
Não é o caso do if, em que não teria o espaço. Isso aqui seria o if. E é comum de ver isso aí também nos textos, tá? Vamos fazer aqui. Beleza? Voltando ao normal. No caso de progressão, o espaço, ok, a linguagem usada no texto. Então, vamos lá. Por um lado, o trabalho científico deve ser produzido para que toda a comunidade entenda, e por isso a linguagem deve ser mais simples, natural, claro possível. Do outro lado, não há necessidade, do outro lado, há necessidade da utilização do linguajar técnico da área. Até comentando sobre isso, quando estava falando ali da parte do referencial teórico, né? Mais sobre a linguagem tem que ser escrito o seu trabalho mesmo, né? Aqui é sobre a comunicação, em vez de escrever conforme vimos, isso aqui também é muito comum, tá? Conforme visto. Então, é a utilização, né, de terceira do plural, né? Muito comum, né, de se ver assim. Neste trabalho, até na primeira, às vezes a gente usa, né? Eu tive por objetivo fazer tal coisa. Não, está falando aqui para ser um pouco mais indireto, né, impessoal. Então, ao invés de escrever conforme vimos no item anterior, ou conforme vimos no trabalho, conforme visto, conforme apresentado, conforme se apresenta, né? Em vez de dissemos que, escreve-se foi dito que, para utilizar aí, né, como base. E aqui sobre as referências também, né? Essa partezinha das referências a gente pode até falar em um momento futuro, né? Porque já está ficando um pouco, está se aproximando aqui do final da nossa aula. Então a gente pode falar aqui mais nas próximas aulas dessas partes de referência e de citação, beleza? Que é uma partezinha chata também. Mas eu só gostaria de chamar a atenção aqui, que tem uma partezinha gráfica aqui, eu não consegui pegar aqui hoje, mas depois vocês dão uma olhada, sobre a utilização de caracteres dessa forma aqui, ó. E vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Dessa forma aqui, ó. Pontos. Tem uma partezinha aqui. E, ó, cheguei, ó. Que fala, ó. A formulação, blá, 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 do objetivo geral, específico, pode ser sucinta, adequada ao trabalho acadêmico, lembrando também que, no exemplo dado, o objetivo foi escrito na forma de alíneas, A, B, C. Então, aqui seria o caso de A, B, C, D, blá, blá, blá. Isso ocorre por quê? Conforme recomenda o Comitê Brasileiro de Documentação e Pesquisa da ABNT, que define as normas de trabalhos acadêmicos, documentos financeiros, não se deve usar marcadores em trabalhos acadêmicos tais como asterisco, ponto, delta, blá, 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 blá. Aceita-se apenas o uso de alíneas ou marcadores a pedido da Academia Brasileira de Letras, como forma de valorizar a língua portuguesa. Essa diretriz, portanto, será adotada pela Rede Doctrina de Ensino. Outra recomendação da Associação Brasileira de Letras, que adota é o uso do parágrafo brasileiro com recuo de 25 da margem esquerda, sem o enter entre um parágrafo e outro. O uso do parágrafo americano, sem recuo, separado por um enter, não é permitido no trabalho acadêmico da DOC. Então, o que ele está falando? Então, ao invés de utilizar essas marcações aqui, né, utilizasse letra A, B, C, D, né, ou mesmo os marcadores numéricos, ok? Lembrando que esses marcadores não contam como tópicos de sessão, ok? Eles contam aqui como alíneas, uma parte para melhor explicar aqui a segmentação do seu trabalho, né? Então, eles não vão contar como tópicos, eles não vão lá para o sumário. Você pode usar A, B, C, D. Quase ninguém se atenta para isso aqui, tá? Quase ninguém. Em sua grande maioria, os trabalhos aqui da computação têm utilizado marcadores assim, beleza? Mas é o que está falando aqui o manual. Então, o cara é chato a ponto de olhar isso? Não sei. Sinceramente, não sei se todos os membros da banca vão ler e vão ver isso aqui. Mas o correto é você adequar de acordo com o manual, beleza? Então, fica aí para vocês fazerem, né, essas adequações aí a partir de hoje. Eu sei que vocês estão envolvidos aí com a parte da metodologia, mas vocês já têm aí como começar a formatar, a dar cor para o trabalho de vocês em termos de estrutura. Na aula da semana que vem, vai ser a parte que a gente vai tá vendo a metodologia, né? Vocês vão estar entregando a metodologia. Eu tenho que ver para vocês, né, a leitura do trabalho de vocês, então não vai ser uma leitura olhando
parte estrutural, tá? Vai ser uma leitura olhando o conteúdo do referencial teórico de vocês. Até semana que vem eu tenho essa missão. Eu não consegui, eu peço desculpa, eu não consegui para hoje, a promessa era para hoje, mas não consegui. Até li alguns, mas não consegui ler todos, mas para a semana que vem eu preciso. Então eu vou fazer essa leitura para a semana que vem, e a gente volta na semana que vem para falar dessas partes mais chatas, que é referências e citações. E aí a gente finaliza, né, com a metodologia para outra semana, para vocês já fazerem tudo bonitinho e entregar o trabalho final. Então, para a semana que vem eu tenho que dar esse feedback para vocês em relação ao referencial para vocês fazerem as adequações aí, beleza? Já adianto aqui que tem muito referencial pequeno, tá, pessoal? Esse tipo de referencial, vocês vão ter que colocar mais coisa. O referencial tem 2 tópicos, quase uma página. O referencial está com uma página. Então, assim, não é possível que o assunto de vocês não tenha nada que dá para explorar. Então, tenta explorar um pouco mais isso aí, tá? Não vou aqui entrar em detalhes de qual trabalho, qual dos poucos trabalhos que eu li, né, eu percebi isso e já estou explanando aqui para vocês, para já começarem a trabalhar em cima disso. Beleza? Bom, pessoal, vou parar por aqui a gravação, vou disponibilizar esse link para vocês, porque é muita informação, é muito detalhezinho para vocês consultarem quando estiver fazendo aí as adequações.